Queridos, abrem a sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Amém? Muito bem. Continue assentado, né? Vamos acompanhar a leitura. Nós vamos ler do verso 1 até o 11, de Eclesiastes 2. E diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Obrigado, irmão. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por esse momento especial que estamos aqui na tua presença, pelas ministrações cantadas, porque o Senhor já falou de forma muito especial conosco, trabalhando e regando os nossos corações, e que nesse momento de ministração da tua palavra, e os corações que estão aqui, aqueles que também nos ouvem em casa, aqueles que nos ouvirão em momentos posteriores, possam ser alcançados pelo teu favor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre... Eu gosto de biografias, né? Todos nós temos a nossa. Acredite, se você parar e se dedicar, você vai conseguir escrever a sua biografia, a história de sua vida. E aqui nós temos uma pequena parte, um fragmento da vida, da biografia de um homem que é conhecido, ele foi conhecido, entre outros aspectos, pela sua sabedoria. Mas nós intitulamos a mensagem da seguinte forma: sem Deus, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E eu quero que você pense comigo durante os momentos que nós estivermos ministrando, que você entenda o que Salomão, ao final de tudo, ele disse que tudo que eu fiz era vaidade, é correr atrás do vento. Quero que você entenda isso. Nosso objetivo nessa noite é que aqui nós vemos uma análise, uma reflexão que Salomão faz. E ele chega a algumas conclusões. Eu penso que nós podemos aprender bastante com as conclusões de Salomão. Bem, olha só que interessante. Ele
Salomão era o 10º filho de Davi, com Betseba. E ele se destacou demais, muito. E os irmãos conhecem um pouco a história, não é? Quando foi lhe dado a oportunidade de pedir algo ao Senhor, e o que Salomão pediu? Sabedoria. De fato, Salomão entrou para a história, não é? Pretérita, presente e futura. As futuras e futuras gerações, não sabemos quantas mais virão, com certeza, ou virão e serão ministrados sobre a sabedoria de Salomão. Ele foi um grande comerciante, ele tinha um comércio marítimo muito intenso, um grande diplomata, um grande político, um construtor. Só lembrando que o templo, né, talvez tenha sido uma das suas maiores construções. Ele reinou por 40 anos em Israel. E se nós fôssemos fazer um levantamento e uma atualização, possivelmente Salomão, ele estaria no Guinness Book, ou quem sabe na revista Forbes, como um dos homens mais ricos do planeta. Se fosse atualizado, se atualizássemos hoje toda a fortuna angariada por Salomão ao longo da sua vida. Sim, um homem rico, riquíssimo. Mas nesses versos, ele faz algumas considerações. Eu quero destacar algumas, e eu creio que nós podemos ser abençoados e edificados quando nós também, eu penso que precisamos fazer estas reflexões. Não é? A questão é, onde, não é, nós estamos amarrando os nossos lastros, a nossa segurança. Nós cantamos um cântico aqui que, independente das circunstâncias, eu vou te louvar, Senhor. Não é? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Queridos, às vezes cantamos algo tão profundo, que é preciso pensar sobre isso. Porque nós estamos dizendo, Senhor, não importa o que acontecer com a minha vida, ou com a vida de alguém próximo, eu te louvarei. É o que nós acabamos de cantar. Mas a questão é, onde que nós estamos amarrando os nossos lastros, que dão sustentação à nossa vida, durante esse período que nós estamos de passagem? Porque aqui sim, estamos de passagem. Essa não é definitivamente a nossa casa. Estamos aqui só de passagem. Mas, primeiro, lá no verso 3, Salomão diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ou seja, o desejo de experimentar o que as pessoas faziam. Depois de tudo que ele tinha, de tudo que angariou, todas as suas riquezas, todas as suas posses, todos os seus pertences, a sua vida abastada. Mas é curioso que, nesse momento, aparentemente, ele está insatisfeito. E nessa insatisfação, ele então resolve experimentar, não é, o que as outras pessoas faziam. Mas, curiosamente, mesmo o experimentar, ou resolvi no meu coração dar-me ao vinho, não é, experimentar o que as pessoas estão fazendo. Mas isso também não o fez se sentir preenchido. Tanto que ele diz que isso é vaidade. Ele dedicou-se a grandes obras. E ele relata aqui, né? Casas, vinhas, jardins, pomares. Queridos, entendam aqui, ele vai elencando uma série de feitos e situações materiais. Mas sempre, e ao final, ele chegou a uma conclusão. É vaidade. Grandes obras. Acreditem, hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão adoecendo por conta de um desejo desenfreado de obter. E eu quero fazer um parênteses aqui, nós não estamos fazendo nenhuma apologia aqui a que você não tenha projetos, que você não construa, que você não faça, que você não cresça.
Mas o que eu quero destacar nessa noite, que não é isso que nos traz satisfação. Não são grandes lavouras, vários empreendimentos, milhares de cabeças de bovinos no pasto, uma grande empresa. Não é isso. E Salomão deixou isso muito claro. Não é isso. E ele continua: construir açudes para irrigar seus bosques, isto só para ornamento e ostentação. E é interessante que nós vivemos uma sociedade hoje narcisista, uma sociedade absolutamente vaidosa, em que as pessoas são observadas, são, entre aspas, admiradas por aquilo que elas têm, e não mais por aquilo que elas são. Essa é a sociedade do século 21, a chamada sociedade pós-moderna, a sociedade do ter, e não mais a sociedade do ser, da essência. E foi o que ele nos mostra aqui: açudes para irrigar os bosques, com uma única finalidade: ostentação. E aí, é claro, eu vou fazer uma pergunta retórica aqui. Provavelmente você conhece alguém que tem um perfil semelhante a esse, de ostentação. Porque há um equívoco, um engano, e as pessoas buscam em coisas materiais satisfação. Mas, queridos, só existe uma satisfação, só existe algo que é possível nos preencher e tirar este vazio existencial das nossas vidas: é a presença de Deus. A pessoa de Jesus Cristo, quando entra nas nossas vidas, quando nós firmamos um compromisso com Ele, aí não importam as circunstâncias, se você mora em uma casa milionária ou uma casa simples, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Amém? Comprou servos e servas, bois e ovelhas, e ainda ele foi enfático: mais do que todos os que me antecederam. Em outras palavras, usando uma expressão bem neocontemporânea e bem coloquial, não é? Ele só faltou dizer assim: eu sou o cara. E talvez você conheça alguém que tenha características semelhantes, né? Eu sou o cara. E aí eu poderia completar: sim, você é o cara que sem Jesus, com todos os seus milhões, você vai para o inferno. Não é isso? Mais uma vez eu digo aqui, eu não estou fazendo apologia à pobreza não, glória a Deus. Mas nosso tesouro está no céu. E ele continua, né? Acumulou ouro, prata e muitos tesouros. Na realidade, bilhões de dólares nos dias atuais. Contratou cantores e cantoras, tinha um grande harém. Isso você pode confirmar lá em 1 Reis, no capítulo 11, do verso 1 ao 8. Isso fazia parte de ostentação, porque sabe-se que ele não vivia maritalmente. Isso era tecnicamente impossível. De acordo com os textos bíblicos, 600 mulheres, mais concubinas, enfim, né? Isso é tecnicamente impossível, de conviver maritalmente. Ele fazia negócios, o casamento para ele era um negócio, era política, mas chegaremos mais adiante. Lá no verso 10: tudo quanto desejar os meus olhos, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas isso trouxe a ira de Deus sobre a vida dele. Você pode conferir lá em 1 Reis, também no capítulo 11, verso 9 em diante. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo é vaidade. Então, depois de tudo isso, eu fiz isso, ele elencou, não é? O rol de feitos, de acontecimentos, de conquistas de Salomão, que eram realmente grandes. Ao final de tudo aquilo, né? Fiz isso, e na última frase ele diz assim: tudo é vaidade. Corri atrás do vento, perdi meu tempo.
Porque é exatamente isso, queridos. Quando nós dedicamos as nossas forças, a nossa vitalidade, a nossa juventude, a nossa inteligência, todas as nossas habilidades, sejam elas manuais, cognitivas, não importam. Quando fazemos tudo isso desatrelado do serviço a Deus, do nosso link com Deus, da nossa vida com Deus, da nossa história com Deus, da nossa experiência com Deus, tudo isso é mera vaidade, e isso não vai nos trazer nada, absolutamente nada. Mas entenda aí, o que correr atrás do vento, né? Vamos parafrasear um pouco, né? Tentar encontrar o sentido da vida em uma realidade não centrada em Deus. A humanidade corre atrás do vento. Porque acreditem, nenhum sucesso profissional leva alguém a sentir-se realmente pleno se ele não tiver uma experiência genuína com Jesus. Não importa se ele seja um empresário de sucesso, um professor de sucesso. Não vou falar um professor rico porque isso é meio complicado, não é? Pelo menos no Brasil, não é? Vive-se bem, mas rico já é uma outra história. Mas se ele não tiver Deus em sua vida, o seu vazio existencial continua ali, aguardando. O espaço fica, porque o espaço de Deus nada pode preencher. Nenhum bem material, nenhum sucesso na vida, nada disso pode preencher o vazio existencial que existe dentro do ser humano, a não ser quando Deus entra, e aí sim, todo esse vazio é preenchido pela graça, pelo amor extraordinário de Deus. E aí sim a nossa vida começa a fazer sentido. É o mesmo que empreender uma corrida atrás do vento, é algo sem sentido, quando buscamos o sucesso desatrelado da nossa experiência com Deus. E ele continua, na qual o indivíduo nunca atingirá sua meta, pelo contrário, ficará sempre mais distante de encontrar o que busca, porque o que nós precisamos é caminhar no sentido de buscar a direção de Deus, a unção de Deus, o amor de Deus. Eu sei que estou falando aqui para muitos jovens, cheios de projetos, e isso é ótimo. Sim, nós precisamos ter projetos, nós precisamos sonhar, nós precisamos almejar, nós precisamos pensar além. Sim, tudo isso é importante, mas faça isso atrelado com Cristo, com o Senhor. É preciso que Jesus esteja junto com você. Aí sim os seus projetos farão sentido. Caso contrário, você estará correndo atrás do vento. Mas queridos, eu falei de jovens, mas você que não é jovem, de meia idade um pouco para cima, não é? A Bíblia fala que os nossos velhos terão sonhos e visões. Significa que com Deus, o nosso Deus é um Deus atemporal. Não importa se você tem 60 anos, 70, 80, mas Deus tem projetos para a sua vida. Você pode projetar, pode sonhar, porque é isso que Deus faz conosco. Amém? E qualidade do que é vão. Se você for lá no dicionário, vaidade também pode ser entendida como qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. E é exatamente isso que as pessoas estão vivendo hoje, de ilusão. E é por isso que a Bíblia diz, deixa muito claro, né? Qual é o proveito? Qual é o ganho em se ganhar o mundo e perder a sua alma? Lembra do homem, da parábola de Jesus? Estou com os meus celeiros cheios, né? E a Bíblia diz que aquele homem, ele arrazoava, né? Ele era um soberbo, orgulhoso. Os meus celeiros estão cheios, eu tenho uma safra toda para colher, e agora o que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar esses celeiros, vou construir celeiros maiores, vou encher todos eles, e aí eu vou dizer, minha alma, tens em abundância, come, bebe, farta-te. Ao final da parábola, o Senhor diz assim,
louco. Hoje te pedirão a tua alma. E isso tudo que você tem preparado, de que vai te servir? Isso chama-se aparência ilusória. Trata-se de ocorrência de uma existência que se distancia da própria essência, esvaziando-nos da divindade do nosso Criador. Quando nós vivemos pela aparência, nós esquecemos que a nossa essência, que o que realmente traz sentido à nossa vida é servir a Cristo. Nesse período de tempo, nesse recorte temporal, absolutamente tênue, pequeno, passageiro. Porque às vezes, queridos, a gente na teoria, né, a gente costuma dizer assim, a vida realmente passa rápido, tudo é muito rápido, mas às vezes nós vivemos experiências e que isso é derramado sobre as nossas vidas de uma forma às vezes absolutamente dolorosa. A vida é curta, ela é passageira, o que existe hoje, amanhã pode não existir, o que é hoje, amanhã pode não ser. A única certeza que eu tenho é essa agora. Eu tenho uma expectativa que amanhã de manhã eu estarei em sala de aula, mas é uma mera expectativa, porque a única certeza que nós temos é essa, é o agora. E acreditem, a vida é, como a Bíblia nos ensina, como um vapor que aparece e logo se dissipa e some. E às vezes a gente sabe disso e tem experiências sobre isso que são extremamente difíceis. Sim, a vida é breve, muito breve. Muitos entenderão isso que eu vou falar agora, talvez você não consiga entender bem, mas você que tem filhos pequenos, curta-os, porque daqui uns dias você vai na colação de grau de seu filho, da sua filha, na faculdade. Experiência própria. Não, claro, ter ido na colação de grau das minhas filhas foi algo extraordinário, algo que traz uma alegria tremenda. Mas no dia que eu estava assistindo a colação de grau, tanto de Jéssica e de Juliana, veio um filme na minha cabeça. Quando eu assisti os cultos, com ela nos braços, como está a irmã lá no final. Assisti muitos cultos assim. E hoje uma ministrou e uma tocou aqui. Tempo passa muito rápido. Nem sempre nós estamos preparados para isso, né? Mas o que nós podemos aprender, não é, com esta reflexão existencialista de Salomão? Olha só o que isso tudo trouxe, não é? A vaidade de Salomão o tornou um rei odiado pelo povo. Você pode conferir lá em 1 Reis, no capítulo 12. Você vai entender, sim, a vaidade de Salomão. Porque a vaidade, ela mudou os procedimentos, as abordagens de Salomão enquanto rei. O que ele fez? A vaidade, ela eleva o ego. E no sentido mais presunçoso da palavra, né? O eu. E aí eu recordo-me de João Batista. Essa é algo que a gente tem que aprender com ele. Quando ele viu Jesus, ele disse: convém que ele cresça e diminua eu. É isso. Mas o ego de Salomão evidenciou o eu. O eu cresceu. E com isso, o grande sábio, e é por isso que nós temos que entender, ele foi sábio, sua história extraordinária, mas nunca deixou de ser um homem. E como homem, sempre estaremos sujeitos a falhas. Como homem, não importa se eu estou me sentindo um super crente, se é que tem um super crente, né? O super ungido. Às vezes a gente tem alguns aí que a gente pensa, né? Deve ser o super crente, o super ungido, o ungidão do Todo-Poderoso. São homens,
factíveis, falíveis, que erram e que podem cair. E Salomão, o sábio, o seu ego foi tão grande que ele passou a forçar o povo, ele submeteu o seu povo, seus irmãos, a trabalhos forçados. Ele aumentou a carga tributária, aumentou os impostos, e isso, claro, trouxe perrengue financeiro, dificuldade financeira para o povo de Israel. Tudo isso porque ele precisava. De onde saiu todo o dinheiro para que ele construísse o seu império? Irmãos, é simples. De onde saiu o dinheiro para Salomão construir casas, vinhos, jardins, pomares, bosques, para ele comprar servos e servas, bois e ovelhas? De onde saiu? Dos impostos. Isso teve um peso muito grande na vida de Salomão. Amém? Outro aspecto que o seu ego o levou também a situações extremamente difíceis e desagradáveis e que não agradaram a Deus. Casamento com mulheres estrangeiras. Como eu disse antes, ele fazia, na verdade, um acordo. Ele estava negociando com alguém lá, e para isso ele tinha que casar com a mulher de um rei, enfim, eram negócios, né? Olha que interessante. Casamento com mulheres estrangeiras trouxeram vários problemas a Israel. Como exemplo, a idolatria. Como? Ele, sábio, um homem sábio, ele consentiu o culto a Maloque. Irmão, você tem ideia do que significa isso? Influenciado pelos seus casamentos estrangeiros, com mulheres estrangeiras, mulheres idólatras. Além disso, com orgias e sacrifícios de crianças. Sim, queridos. Salomão, o homem que um dia Deus falou: o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. E Deus o deu. Salomão chegou a edificar um santuário a Quemos. Quem era Quemos? O deus dos Moabitas. Quemos, o destruidor. Tudo isso para agradar suas mulheres estrangeiras. Como eu disse, muitos casamentos de Salomão eram apenas negócios. Queridos, nenhum sucesso compensa a sua comunhão com Deus. Nenhuma conta bancária abastada compensa você perder a sua comunhão com Deus. Porque não faz nenhum sentido. Agora, se você tiver com a sua conta abastada, cheia de comunhão com o Altíssimo, glória a Deus, aleluia, amém? Sim, queridos, eu desejo a você uma conta bancária abastada, uma vida financeira abençoada, uma família abençoada, uma empresa próspera, mas que o Senhor seja o centro disso tudo. Caso contrário, você está correndo atrás do vento. As práticas comerciais internacionais que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos, com toda a sua sabedoria, ele ainda permitiu, né, nesses negócios, muitos conchavos, muitos acordos. Queridos, nenhuma situação vantajosa será para você se isso colocar em xeque a sua fé no Mestre. Ah, mas esse negócio vai ser extraordinário, vai me trazer grandes benefícios financeiros. Mas se esses grandes benefícios financeiros de alguma forma colocarem em xeque a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, isso é correr atrás do vento. Isso não faz o menor sentido. Só há um sentido na vida: prosperar caminhando junto ao Mestre. Porque qualquer prosperidade que me distancie de Deus, isso é maldição. Porque eu creio que Deus tem prosperidade para nós. Creio. Irmãos, nós servimos ao Senhor, que é o Deus de tudo. Tudo é dele. Mas é para Ele, por meio dele e para Ele. Amém? Mas, acreditem, muitas pessoas estão perdendo o seu foco por
materiais. Mas nós estamos prestes a nos encontrarmos com o Mestre. De uma forma ou de outra, você vai se encontrar com Ele. Não é isso? Ou pelo arrebatamento, ou pela morte. Não é isso? Existe uma terceira via. Eu também estou esperando essa. Desculpe, eu estou na expectativa da primeira via, né? O arrebatamento. Né? Mas, lá em Tessalonicenses, a Bíblia diz que alguns não provarão a morte. Senhor, eu gostaria de estar entre esses alguns. Não é? Gostaria. Não estou dizendo que estarei, não é? Essa é a primeira via. A segunda é inevitável. Né? Por que é inevitável? Sim, é inevitável. A Bíblia diz que está destinado ao homem nascer e morrer. Vindo após isso, o juízo final. Eu lamento te dizer, te informar, você vai morrer. Não se assuste, eu não estou dizendo que é agora, mas vai. Mas é claro que a gente tem essa possibilidade de sermos arrebatados. Eu fico imaginando, né, a cena de 1 Tessalonicenses, né? A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, encontraremos o Senhor nos ares. Isso é uma coisa extraordinária, não é? Você já imaginou? Todos os cristãos que morreram em Cristo, ressuscitando, está lá em 1 Tessalonicenses, você pode conferir lá. E depois nós, os vivos, de repente, num abrir e fechar de olhos, corpos transformados, encontrando o Senhor nos ares. Isso é coisa maravilhosa, não é? E é isso que nos enche de alegria, porque nós sabemos que se o Mestre, se a trombeta tocar agora, nós subiremos. É isso que nos traz paz ao coração. É que se eu infartar aqui agora, o Mestre me aguarda. É isso que vale a pena. Não são meus pertences, mas é a certeza de que o Mestre me aguarda. Isso é importante. Amém? Olha só que interessante, não é? Lá em Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, o Senhor diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Que palavra dura que o Senhor trouxe ao seu povo através de Jeremias. Fala, vocês fizeram duas coisas erradas. Vocês me deixaram. A primeira delas. A segunda, vocês cavaram cisternas rotas, furada, que não retém água, e deixaram o manancial das águas vivas. Olha que prejuízo, que mau negócio. Mas é o que o Senhor diz isso, é o que o Senhor diz em Jeremias. Isso serve para as nossas vidas hoje. Nós temos que voltar e beber água na fonte, aquela que não seca, que não acaba, aquela que Jesus prometeu para a mulher. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Essa é a fonte. Amém? Olha só, você já ouviu isso, já leu isso, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Tudo passa, mas nós permaneceremos com o Mestre. Está aqui, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender aqui, e que tem uma relação direta com a análise, reflexão existencialista de Salomão. Concupiscência. Dentro da etimologia
significa, vem do latim, né? Concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra concupera, que quer dizer ter forte desejo. E quando a Bíblia fala concupiscência da carne, sim, forte desejo, muito desejo, isso pode levar a mim, a você, a nós, a fazermos aquilo que não devemos fazer. E ele continua, né? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Soberba, também conhecido como orgulho, é o sentimento caracterizado pela pretensão e superioridade. Superioridade. O eu. Eu citei isso aqui uma vez, acho que em uma ministração. Todos conhecem o termo técnico do parafuso, é autoatarrachante. Todos conhecem aqui um parafuso autoatarrachante? Mas ele é conhecido popularmente como rosca soberba. Sabe por quê? Porque ele não precisa de uma porca. Ele atarracha-se sozinho. Daí o termo soberbo. Soberbo é aquele que acha que não precisa dos outros. Entendem? A soberba da vida. E talvez a maior soberba é quando eu acho que eu posso, eu sei, eu consigo, sem pensar no sentido verdadeiro, que a Bíblia diz assim, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas o soberbo, ele acha, eu posso, eu faço, eu consigo, porque eu sou bom. Não há bom, ninguém pode, ninguém consegue, se não for pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas aqueles que acham, a soberba da vida. E eu quero encerrar aqui as minhas considerações, fazendo uso aqui de duas pequenas biografias. Nós comentamos sobre Salomão, de uma forma bem compacta, sobre um recorte biográfico de Salomão, e eu quero citar mais dois personagens aqui. Eu vou falar aqui, depois eu digo quem é. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido um símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um facto que estou acostumado. Nesse momento, estou na cama de hospital, lembrando toda a minha vida, e percebo que todos os elogios e riquezas de que estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. Deus fez-nos de uma forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou o dinheiro. Como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. Essas foram as últimas palavras de Steve Jobs. Ou seja, todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna, e vocês conhecem, acho que foi um dos fundadores da Apple, um homem milionário, morreu jovem ainda, não me lembro bem a idade dele, mas ele dá para dizer que jovem, talvez na casa de 50 anos, por aí. E ele faz como se ele estivesse parafraseando Salomão, né? No final ele poderia ter falado, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E tem alguém aqui também conhecido na história, todos aqui já ouviram falar de Alexandre o Grande. Olha só que curioso, né? Ele fez um pedido, mas só para vocês entenderem quem foi Alexandre o Grande, ele tornou-se rei da Macedônia, depois que seu pai foi assassinado no ano 336 a.C. Durante os 13 anos seguintes, ele liderou uma série de campanhas militares que levaram os macedônicos a conquistarem a Pérsia, o Egito e partes da Índia. E ele faleceu no ano 323 a.C. Mas ele fez um pedido para os seus subordinados. Primeiro pedido:
que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. O segundo pedido, que os seus tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. E o terceiro, que suas mãos ficassem fora do caixão, à vista de todos. E aí os seus ministros, surpresos, perguntaram, né? Quais os motivos? Por que isso? Então Alexandre respondeu: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias. E de mãos vazias voltamos. Entendem, queridos? Muitas pessoas, né, na iminência da morte, têm uma visão, conseguem ser sóbrios, conseguem ser coerentes, conseguem ser sensatos. O que Steve Jobs disse é a mais pura verdade. O que Alexandre o Grande disse é a mais pura verdade. Isso apenas reforça aquilo que Salomão já havia falado. Ao final de tudo, só perda de tempo. O que realmente conta, o que realmente fica, o que realmente vale a pena, é todo o serviço, é toda a riqueza depositado na nossa conta bancária, lá no céu, na glória. Porque o próprio Jesus disse, né? Não ajunteis tesouros na terra. Os ladrões roubam, a traça corrói. Se você tem dinheiro guardado lá, cuidado que você vai pegar lá, está todo comido de traça. E aí Jesus fala, mas ajunteis tesouros no céu. Lá a traça não corrói, os ladrões não roubam, não minam. E a garantia de que você vai encontrar ele lá é certa. Amém, queridos? Então o que podemos aprender é que não importa o que você faça aqui. Eu, de coração, como cristão, conhecedor da palavra, eu creio que o nosso Deus é o Deus da bênção, é o Deus que nos faz prosperar. Embora é claro que eu já falei sobre prosperidade, a prosperidade a gente sempre vê em mente o financeiro, mas a prosperidade, o financeiro é apenas um pilar da prosperidade. Acreditem, tem gente milionária, mas não é próspera, está com a família arrebentada, está com seus sentimentos arrebentados, pensando em se matar. Que prosperidade há em alguém que tem uma conta bancária gigantesca na casa já dos bilhões e não consegue ter paz no seu coração? Não dá para chamar alguém assim de próspero. Às vezes alguém, na sua simplicidade, tem tanta paz na sua vida, que ele é muito mais próspero. Mas um dia, no momento oportuno, falaremos sobre isso. Mas eu quero fechar aqui, para que você entenda isso. Sim, você pode ter projetos, você pode correr atrás deles, você pode estudar, se preparar, não há nenhum problema em ser próspero. Mas o problema está é quando a sua prosperidade, de alguma forma, te distancia de Deus. E aí sim, você correu atrás do vento. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar o pastor Alexandre, que vai orar e fazer aqui as considerações finais. Aleluia. Passa muito rápido. O tempo bem mais precioso que nós temos. A reflexão que Deus trouxe para nós essa noite é o que você tem feito, o que Deus tem te dado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse agora as decisões que você tem tomado. Se assim como Salomão, você tem corrido atrás do vento. Se assim como Salomão, você tem corrido atrás de coisas que não tem nenhum peso eterno. Nós somos chamados a construir um tesouro que é eterno. Nós somos chamados a construir um legado que fica para além dessa vida.
Quais são os valores que nós temos perseguido? Quais são os tesouros que estão guardados no nosso coração? Que triste frase é chegar ao final da vida e dizer tudo é vaidade. Que triste frase é você chegar ao final e ver que você perdeu tempo, você correu atrás do vento. É um momento de reflexão para que você possa, de repente, colocar alguma coisa em ordem na tua vida. De repente você tem achado que tesouros vale a pena. De repente você tem achado que fama vale a pena. De repente você tem achado que correr atrás de prazeres vale a pena. Mas fique com o que esses homens sábios falou. Fique com o que foi pregado aqui essa noite. Sem Deus nada vale a pena. E não é só sem Deus, sem a presença de Deus, é sem a presença de Deus e sem a direção de Deus. Deus tem uma direção para a tua vida. Deus quer que você chegue ao final da tua vida e sinta alegria pelo que você construiu. Deus quer que você chegue ao final da sua vida e você regozije-se. Assim como o irmão Labadessa compartilhou, de ver as suas filhas formando, ver que tem deixado um legado. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem algo importante para você, que você precisa fazer. Que o Senhor nos livre da bobice desse mundo, de correr atrás de coisas que não satisfaz. Que o Senhor nos livre da bobice desse mundo, de correr atrás de coisas que não tem valor. Pai querido, estamos aqui essa noite, ó Deus, porque nós queremos uma direção. Estamos aqui essa noite, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, apresentar diante de Ti, ó Pai, a nossa vida. Que o Senhor possa, ó Deus, mostrar-nos, ó Deus, aquilo que vale a pena. Abra as nossas vistas, abra os nossos corações. Queremos, ó Deus, andar pelo caminho contrário que andou Salomão. Nós não queremos andar pelos prazeres deste mundo, porque a Bíblia nos diz que ele não nos satisfaz. Nós não queremos andar, ó Deus, segundo os objetivos desse mundo, segundo, ó Deus, o conceito desse mundo. Nós queremos, ó Deus, andar, ó Pai, segundo o que o Senhor nos diz, e queremos cumprir o que o Senhor fala ao nosso coração. Levante uma igreja sábia aqui em Tangará da Serra. Levante-nos como homens e mulheres sábios, que remem o tempo todo e que, redimindo o seu tempo, aproveitam de tal maneira que possa achar no final deles alegria e gozo. Levante-nos, ó Deus, como homens e mulheres que serão senhores do seu próprio destino e que caminharão segundo aquilo que o Senhor escreveu no seu próprio livro para cada um de nós. Pai querido, que sejamos grandes, mas senão, ó Deus, não segundo a ótica do mundo, que sejamos grandes, ó Deus, segundo a ótica do Senhor, que possamos cumprir com o propósito do Senhor sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, abra nossa mente, nosso entendimento. Eu queria fazer uma oração especial para você aqui essa noite. Você que veio essa noite decidido a entregar a sua vida para Jesus, ou de repente você que não veio decidido, mas a palavra falou ao seu coração, você entende que tem corrido atrás do vento e que você precisa correr atrás de Deus. Há uma canção que eu gosto muito, ela diz assim: eu corro para Ti, Jesus. E todas as vezes que eu percebo que eu estou correndo para outro lado, no meu devocional eu toco ela, porque nós precisamos correr para Jesus. É para Jesus que você precisa correr. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante seu braço como sinal. Eu quero orar especialmente por você que vai hoje parar de correr atrás do vento e vai correr atrás de uma decisão que vai mudar a sua vida. Levante seu braço como sinal, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Você que quer reconciliar, você que quer agora consertar a sua vida, você que quer mudar de rumo, você quer parar de correr atrás daquilo que não te satisfaz, parar de cavar cisternas rotas. Também queria fazer uma oração com você. Eu queria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente. Vamos orar.
igreja com os olhos fechados, vamos orar e interceder. Eu, neste momento, volto a Ti, Jesus. Senhor Deus, dirige a minha vida. Espírito Santo, mostra-me o caminho que o Senhor tem para mim. Eu posso chegar ao final dos meus dias. Espírito Santo, guia-me a cada dia, a cada decisão, para que eu possa viver uma vida que vale a pena. Graças a Deus, nós abençoamos, ó Deus, a vida dessa mulher, ó Pai, que tomou uma decisão, ó Deus, de voltar ao Senhor, ó Pai, de caminhar, ó Deus, a corrida que o Senhor tem para ela, que ela seja, ó Deus, cada dia ajudada pelo Espírito Santo. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá discernimento, força para perseverar, que ela tenha, ó Deus, esse poder sobre ela, que o Teu Espírito possa usá-la grandemente, ó Pai, que ela possa ver, ó Deus, e ter alegria cada vez mais no seu dia, ó Deus. Nós oramos também, ó Deus, nós oramos também por cada irmão que está aqui essa noite, cada irmão que está aqui essa noite, que precisa, ó Deus, de se reencontrar contigo, ó Pai. Oh Deus, sabemos que precisamos todos os dias, ó Pai, voltarmos a Ti, ó Deus. É uma decisão que é diária, é uma decisão que deve ser todos os dias, que possamos, ó Deus, todos os dias reconhecer, ó Deus, que sem o Senhor nada vale a pena, que sem a Tua direção nada vale a pena, que andar, ó Deus, fora dos caminhos que o Senhor tem para nós não vale a pena, não há alegria, não há gozo andar, ó Deus, pelo nosso próprio entendimento. E por isso essa noite, ó Deus, viemos aqui para cultuar o Senhor, mas também para entregar-nos a Ti, ó Deus, e declararmos e renunciarmos, ó Deus, a uma vida segundo o nosso próprio entendimento. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor sobre as nossas vidas. Haja através de nós, haja em nós, ó Pai. Nós abençoamos a cada irmão que está aqui essa noite. Pai querido e amado, que a Tua proteção esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh Espírito Santo, que Ele possa a cada dia ser ministrado pelo Teu Espírito. Que haja, ó Deus, a prosperidade total do Senhor, que haja saúde, que haja, ó Deus, discernimento espiritual, que a Tua igreja possa crescer, que esta semana seja uma semana, ó Deus, de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e amanhã e para sempre. Vá viver a melhor semana da tua vida. Cumprimente seu irmão com a graça, Pai, Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrados por hoje.